Não é segredo pra ninguém que One Piece é uma obra extremamente profunda e cheia de mistérios, escrita por um gênio sem precedentes. Mas o quão profundo pode ir a mente de Eiichiro Oda e de um fã apaixonado por sua obra? Um usuário do Reddit chamado Afric foi além de todos os limites para escrever o que pode ser definida como a maior teoria de One Piece de todos os tempos. E com os atuais eventos do mangá, podemos dizer que ela pode estar mais certa do que imaginávamos. Hoje vamos falar sobre o maior segredo de Eiichiro Oda, a identidade das armas ancestrais e o verdadeiro deus de One Piece. Mas antes de mais nada, você está no canal Supernovas. Agora, preparem suas mentes, pois vamos explorar os lugares mais profundos e obscuros de One Piece. Ao longo dessa história, podemos encontrar vários exemplos de culturas ao longo da Grand Line que compartilham uma reverência pelas serpentes ou dragões, mesmo as ilhas estando isoladas umas das outras. Desde o começo da jornada do Luffy, ao entrarmos na Grand Line pela Montanha Reversa, passamos por uma série de 10 arcos que tem uma serpente e dragão gravada neles. Quando encontramos os primeiros gigantes, Dory e Brog, eles mencionam que são capazes de perfurar qualquer coisa, exceto a serpente encharcada com sangue. Vale a pena notar que eles dizem isso quando disparam o Ikkoku contra um monstro marinho que é conhecido como comedor de ilhas. Guardem muito bem essa informação. E aqui precisamos abrir uma observação. Sabemos que os gigantes de Elbaf são fortemente influenciados pela cultura nórdica. Existem duas serpentes dentro dessa cultura que poderiam estar relacionadas com a serpente encharcada de sangue, e nesse ponto vamos apenas citá-las, mas elas serão fundamentais ao longo desse vídeo. Jormungand, a serpente gigante que cresceu tanto que circundou o mundo inteiro, mordendo sua própria cauda. Segundo a mitologia nórdica, quando sua cauda for solta, o Ragnarok começará. E a segunda serpente é Nidhogg, o atacante maldito, uma serpente que mordeu a árvore Yggdrasil, cujas raízes cercam o mundo. Voltando para One Piece, temos Alabasta. O líder desse reino tem o nome de uma serpente, e debaixo do palácio há uma representação de uma grande serpente nas paredes. Essa escultura se assemelha ao deus do caos egípcio, Apophis ou Apep, também representados por uma serpente. Essa é uma outra história que será importante mais à frente nesse vídeo. Os Shandians que vivem no céu reverenciam serpentes há séculos, sacrificando até mesmo uns aos outros para apaziguá-las. Vocês se lembram de quando falamos em outros vídeos do canal que os Shandians habitavam na lua, assim como pode ser visto nas histórias de capas do Enel? Entre essas esculturas nas ruínas da lua está uma serpente d'água, semelhante àquelas que vemos quando entramos na Montanha Reversa e debaixo de Alabasta. Além disso, há também esculturas de serpentes ao entrar na cidade de Shandora. Amazon Lily é um dos exemplos mais explícitos de reverência a serpentes. Mesmo sendo um povo completamente isolado no Calm Belt, as Amazonas têm estátuas gigantes de cobras, e a arquitetura do país envolve animais, e até mesmo as suas armas fazem referências a serpentes. Além disso, Boa Hancock, a líder desse povo, é chamada de Hebihime, ou a Princesa Serpente, e o Palácio Ryugu, literalmente o Palácio Imperial do Dragão, é adornado por um dragão marinho gigante, e esse palácio se encontra na Ilha dos Tritões. Wano é um país completamente fechado, mas até aqui existem referências claras a essas criaturas. A maior lenda do país é Ryuma, que derrotou um dragão. Além disso, o país era governado por uma serpente mítica e um dragão mítico, nas figuras de Orochi e Kaido. E quando foi derrotado, Kaido foi lançado nas profundezas da terra na sua forma dragão, fazendo uma espiral assim como Jormungand. O mundo de One Piece é governado pelos dragões celestiais, que são liderados de maneira oculta pela figura do In-sama. A organização que busca derrubar esse governo é liderada por um homem que se chama Dragon. Esse conflito traça paralelos com a história cananeia de In, o deus do mar que é representado por uma serpente, e Haddad, deus das tempestades que lutava segurando um raio. Isso soa familiar para vocês? Nesse ponto da teoria, vamos dividir os povos que carregam o símbolo das serpentes em 4 grupos. O povo do céu que reverencia serpentes como deuses há séculos, os gigantes de Elbaf que vivem por séculos e estão apenas 2 gerações do século perdido, Alabasta, que já foi aliado ao governo mundial e foi expulso dos 20 reinos, e os dragões celestiais que se sentam no topo do mundo como deuses e chamam seus inimigos de demônios. Vamos falar agora sobre o povo do céu. O nome Shandora é baseado na palavra sânscrita Chandra, que significa lua, de onde eles um dia vieram. O Oda na verdade extraiu diretamente de algum folclore de serpentes indonésias em Skypiea, quando Luffy confunde a serpente Nola com uma caverna. O Oda na verdade está adaptando uma famosa lenda do folclore indonésio, a história de Jaka Linglung, mas há outra lenda envolvendo serpentes no folclore asiático, mais precisamente no folclore filipino, a história do Bakunawa. É contado que Bakunawa era uma serpente que engoliu 6 das 7 luas originais, e para evitar que ele comesse a última lua, os antigos filipinos tocavam músicas com seus instrumentos para acalmar a criatura. Os homens corajosos da aldeia esperavam que o monstro ficasse hipnotizado pela música e assim poderia ser morto. Alguns acreditam ainda que Bakunawa é na verdade uma ilha em movimento, carregando comunidades em suas costas. O povo do céu reverencia a serpente desde a antiguidade, porém assim como o real motivo pelo qual eles protegem o Poneglyph, a importância
importância da lua e da serpente perdeu seu verdadeiro significado com o passar do tempo. Foi só quando Enel viajou para a lua que entendemos que esta era sua terra natal. Ok, só essa lenda já serviria para um vídeo inteiro, mas perceberam a quantidade de referências que temos aqui? Lembre-se da representação das 7 luas em One Piece que orbitam a Terra, que foi vista em Ohara. A serpente que engoliu 6 das 7 luas representa para nós que a verdadeira história foi apagada. Mas por que agora só há uma lua em One Piece? Como o povo alado foi o mais recente a descer à Terra, e devido a seu isolamento do resto do mundo em Skypiea, pedaços de sua verdadeira origem permanecem na sua cultura. Será que a gravura da serpente emergindo da água, vista por Enel na Lua, pode nos mostrar algo a respeito da descida dos povos lunares ao planeta azul? Porém, antes de nos aprofundarmos nessa teoria sobre a serpente, nós vamos explorar mais uma cultura em One Piece que tem relação com essa figura, os gigantes de Elbaf e a sua influência nórdica. Vamos voltar ao que Dory e Brog disseram em Little Garden. Na cena, eles estão diante de um ser conhecido como Comedor de Ilhas, e o derrotam com apenas um golpe. Porém, eles observam que o único ser que eles não conseguem perfurar é a serpente encharcada com sangue. O que seria maior e mais forte que um Comedor de Ilhas? Um monstro que nem os gigantes de Elbaf conseguem perfurar. A resposta é simples, um comedor de luas. E é aqui onde as coisas começam a se encaixar. Na primeira leitura, a serpente encharcada em sangue pode parecer uma referência para Redline, e é basicamente isso mesmo, mas não literalmente. Se uma criatura dessas existisse, que nem mesmo os guerreiros mais fortes pudessem perfurá-la, nós já teríamos visto. Então onde estaria essa serpente banhada em sangue? Como já dissemos, os gigantes em Elbaf possuem inspirações fortes na mitologia nórdica. E nessa mitologia, aquelas duas histórias voltam a ser importantes. Jormungand, a serpente gigante que circunda o mundo, e Nidhogg, a serpente que se alimenta das raízes da árvore do mundo. É dito que no topo dessa árvore existe uma águia, que luta contra a serpente Nidhogg em um confronto que representa o equilíbrio. Assim como o povo do céu, os gigantes mantiveram resquícios da verdade em sua cultura ao longo dos anos. E se a serpente encharcada com sangue for inspirada na cultura nórdica assim como os gigantes, ela poderia ser uma combinação das lendas de Jormungand e Nidhogg. Essa serpente é a mesma retratada na entrada da Montanha Reversa, nas ruínas da Lua e sob Alabasta. Frank, no caminho para a Ilha dos Tritões, descreve as correntes marítimas em One Piece como um dragão que morde sua própria cauda. Se essa serpente gigante está escondida em algum lugar, é claro para nós que ela esteja presa dentro da Red Line, uma muralha gigantesca que dá a volta ao mundo e se reconecta a si mesma, assim como Jormungand. É dito que quando Jormungand se soltar, o Ragnarok irá começar e o mundo será submerso pelas águas. Será que foi para isso que Joy Boy ordenou a construção da Noa? Nós vamos falar disso mais à frente. Sobre Yggdrasil, a árvore do mundo, em One Piece temos conceitos semelhantes, as árvores de Adão e Eva. A árvore de Eva está localizada em uma das extremidades da Red Line, na Ilha dos Tritões. E é possível que a árvore de Adão esteja do outro lado do mundo, perto do fim da Grand Line. Essas duas árvores em One Piece fariam um paralelo com Yggdrasil. Além disso, há uma imensa árvore em Elbaf, que pode muito bem ser parte da árvore de Adão. É nesse ponto da teoria que entraria Nidhogg, a serpente que se enrolou nas raízes de Yggdrasil, se alimentando delas. Acreditamos que isso possa explicar a origem dos poderes das frutas do diabo. Imaginem o seguinte, o Deus Serpente está transferindo seu espírito para as duas árvores do mundo, cujas raízes alcançam desde o fundo do oceano até a superfície. Assim, os frutos que nascem dessas árvores agem como recipiente, contendo uma porção do seu poder. As espirais gravadas em cada uma das frutas simbolizam essa serpente. Como o Deus Serpente está preso no mar, aqueles que comem essa fruta ganham a mesma fraqueza e perdem a sua energia para a água do mar. E Oda deixou tudo isso implícito em sua obra. No capítulo 19, intitulado A Fruta do Diabo, temos a primeira explicação sobre elas em uma conversa entre Shanks e Buggy. As Akuma no Mi são amaldiçoadas pelo demônio do mar, e aqueles que comem a sua fruta ganham poderes, mas o mar se volta contra eles. No arco de Enies Lobby, Jabura diz algo semelhante e mais uma vez menciona os demônios que habitam nas frutas. Como dissemos antes, mesmo com o passar dos anos, pedaços da verdadeira história ficam na cultura e nas crenças das pessoas, e esse pode ser mais um exemplo disso. Mas por que nessa teoria o Deus Serpente estaria preso na Red Line? Nossa resposta pode estar na mitologia egípcia, mais precisamente na história de Apep ou Apophis. É dito que Apep, o deus do submundo, fica preso em uma montanha no ocidente aguardando pelo amanhecer na 10ª região da noite. Esse deus recebeu o título de Cerco Mundial pela grande quantidade de locais que ele poderia estar. E é dito que ele foi preso na montanha por Ra, ninguém mais ninguém menos que o deus do sol, e que seu rugido fará o submundo inteiro ruir.
Antes, nós comparamos a serpente Jormungand com a Redline, que rodeia o mundo inteiro e se conecta a si própria. A Pepe, do folclore egípcio, também recebe o título de cerco mundial e está aguardando pelo amanhecer em uma montanha ao oeste do Egito, que é chamada 10ª região da noite. Observem o mapa do mundo de One Piece. Qual montanha fica diretamente ao oeste de Alabasta, que representa o Egito, tem 10 arcos em sua entrada com serpentes gravadas neles e que também faz parte da Redline, a estrutura gigantesca que circunda o mundo. Nós acreditamos que o Oda vem construindo a figura do Deus do Mar desde o momento que passamos pela Grand Line. Essa serpente mundial está presente na história de One Piece e é inspirada em vários mitos e lendas da nossa cultura. E a chave para descobrir a verdadeira história é olhar por todas as perspectivas dentro da obra. Mas para entendermos o porquê do Deus do Mar estar aprisionado, precisamos olhar mais de perto outra perspectiva: os deuses que estão no comando agora, os dragões celestiais. One Piece é repleto de referências bíblicas, e o Oda não faz nenhuma questão de escondê-las. As árvores de Adão e Eva, a serpente, os frutos do diabo, a arca Noa, dentre muitas outras. Nesse sentido, os dragões celestiais são os autoproclamados deuses do mundo, mas o conceito de Deus ou diabo é apenas uma questão de perspectiva aqui. Uma pessoa que come um fruto do diabo pode muito bem ser chamada de Deus, pelos poderes que recebe. É assim que esse poder é entendido em Skypiea, na figura de Enel, por exemplo, onde os poderes são muito raros estão fora da influência do governo mundial. Pense nessa cena do capítulo 289, intitulado Lua Cheia. Kalgara mata a cobra gigante para salvar a Noland, sob a luz da lua cheia. Nesse cenário, os Shandians parecem ser os verdadeiros selvagens, enquanto Noland e sua tripulação representariam o progresso e a verdade. Mas ironicamente é o total oposto disso. São os Shandians que estão preservando a verdade do mundo, apesar de não saberem disso. Então quem pode dizer que a crença deles de que a serpente é um deus não está associada a algo real? É a mesma coisa com a crença de que as almas de seus antepassados retornam às árvores. Isso não é exatamente o mesmo conceito do poder de um usuário de Akuma no Mi que retorna aos frutos após sua morte? Embora Noland tenha o conhecimento científico, ele ainda é subordinado do governo, enquanto que Shandian manteve suas crenças quase intactas ao longo dos séculos. E é aqui que o discurso de Doflamingo e Marineford ganha importância. Piratas são o mal e a marinha é a justiça? Isso foi reescrito inúmeras vezes no passado. Valores são diferentes para crianças que não sabem o que é paz e aquelas que nunca presenciaram uma guerra. Aquele que terminar no topo irá reescrever o que é certo e o que é errado. Este local é o Marco Zero. A justiça prevalecerá? É claro que irá, pois os vencedores definem o que é a justiça. O governo venceu, então eles reescreveram a história, e hoje estamos vendo o mundo através de suas lentes. Eles se instalaram em Marijoa como deuses do mundo, e condenaram seus inimigos, os D, como demônios. O mesmo acontece com o Deus do Mar, que se tornou o Diabo do Mar, e seus poderes foram chamados de frutos do diabo. No entanto, ao contrário de todas as outras culturas, os dragões celestiais rejeitam a serpente completamente. Mesmo tendo acesso aos frutos do diabo mais poderosos, não há nenhum dragão celestial que tenha comido uma. Os únicos dois deles que possuem poderes são os que obtiveram depois que perderam seus títulos, Doflamingo e Rosinante. Os Tenryubitos tratam as frutas como inferiores, como quando alimentam Hancock e suas irmãs com elas e as escravizam, por puro entretenimento. Essa rejeição ao Deus do Mar tem diversas camadas, como Alabasta, liderada por Cobra, que foi expulsa dos 20 reinos sendo taxados como traidores. E embora a verdade tenha se desgastado com o tempo, os símbolos que todas as culturas de One Piece compartilham podem nos ajudar a descobri-la. Bom, dito tudo isso, precisamos afirmar o seguinte: ninguém do mundo de One Piece é nativo do planeta azul, a não ser os tritões, que ironicamente são a raça mais discriminada. Todos os povos e raças vêm das luas, e o povo do céu foi o último a usar os recursos da sua lua antes de descer para a Terra. O planeta azul pertencia originalmente aos seres do Mar Azul. Isso inclui os tritões, os reis dos mares, outras grandes bestas como os Unisha e os gigantes ancestrais. E claro, um último ser que governou sobre todos, o Deus do Mar. O governante original dos mares, uma serpente de lendas que era capaz de devorar corpos celestes inteiros. Quando Enel revela seu plano, ele afirma que há um lugar para todos, que a Lua era esse lugar. E afinal ele estava certo, pois é de lá que o povo veio. Assim como um planeta composto basicamente por águas, é destinado a ser governado por um deus do mar. No começo desse vídeo, nós mencionamos o deus do mar cananeu e o comparamos com Imu. In, que também é representado por uma serpente, nos mostra que não só os dragões celestiais estão interpretando papéis de deuses, mas Imu também está. No folclore cananeu, o inimigo de In é Haddad, o deus das tempestades cuja sua arma é um raio. Esse é representado em One Piece por Monkey D. Dragon, que provavelmente tem poderes climáticos como vimos tanto em Logtown quanto nos flashbacks em que ele aparece. E antes de continuar, isso também explicaria porque em Shandora são citados vários deuses, sendo
sendo um deles o Deus do Sol, e existe a fruta do humano mítico modelo Deus do Sol, pois existiriam vários tipos de frutas primordiais dessa serpente, e Dragon seria o Deus da chuva, assim como Luffy é o Deus do Sol, e o Touro Verde poderia ser a fruta do Deus da Floresta. Mas vamos continuar aqui. De qualquer forma, qual foi o grande conflito que nos levou até esse ponto? Lembre-se da conversa entre Rayleigh e o Chapéu de Palha, onde nós descobrimos que o Tesouro One Piece pode ser interpretado de formas diferentes, pois Ray os encorajava a encontrar a sua própria resposta, que poderia ser diferente da dele mesmo. O diálogo que se segue pode ser um dos mais importantes de toda essa série. Você acha mesmo que pode conquistar oceanos tão poderosos? Roger também diz algo muito semelhante no capítulo 0, ao falar com Shiki, e essa pode ser a fonte do grande conflito que aconteceu no passado. Com as pessoas da Última Lua se mudando para o planeta azul, ou seja, o povo do céu, não havia mais ninguém na Lua para protegê-la do Deus do Mar. Lembre-se da lenda de Bakunawa, onde o povo utilizava a música para acalmar a serpente e impedi-la de comer a última ilha. Em Skypiea, o povo que desceu da Lua tinha um sino gigante que tocava uma música que seu Deus Serpente amava, e inclusive podemos ver isso na descendente dela, que é a Cobra Nola. A atração gravitacional da Lua é o que mantém as marés em condições estáveis e o planeta no lugar. Sem a Lua, o planeta viraria uma bagunça, levando a variações extremas no clima. E aqui temos algo muito interessante. As ilhas da Grand Line são remanescentes das luas que foram destruídas, por isso elas emitem campos magnéticos estranhos e que tornam difícil a navegação entre elas. Imagine o caos que se instalaria no mundo se a última lua também fosse destruída. Dessa forma, existem dois caminhos possíveis. Ou você encontra uma maneira de derrotar o Deus do Mar para que possa viver no mundo sem preocupações, e esse lado é representado pelos 20 reis que formaram o governo mundial, ou você encontra uma maneira diferente de viver livremente ao lado do Deus do Mar. E esse lado é representado pelos protetores dos Poneglyphs, Nika, Joy Boy, e que se refletem nos propósitos de Roger e Luffy. Isso acontece desde o início da nossa civilização, quando o homem descobre um novo lugar. Ou conquista para si mesmo, ou aprende a viver dentro dos seus limites. E um indício de que Nick e Joy Boy representava o lado que queria viver em paz com o Deus do Mar é novamente Noland e Calgara. Ambos carregavam as duas armas que o Nika carrega, e eles eram inimigos e se tornaram amigos. Em todo aquele conflito com a cobra, eles acabaram se tornando grandes amigos de uma pequena cobra, que era a Cobra Nola. Isso poderia representar que Nika, o Deus do Sol, era um aliado ou até amigo do Deus do Mar. E quando o Deus do Mar foi derrotado, o Nika viajou pelo mundo para deixar a verdadeira história, e assim ele criou a música Sake de Binks, representando a despedida entre os dois amigos, mas que no futuro algo aconteceria e o propósito seria cumprido. E na derrota de Nika no passado, os 20 reis decidiram que viver com o Deus do Mar era uma ameaça muito grande, pois se ele destruísse a última lua, o ambiente se tornaria caótico demais para que qualquer um que não fosse nativo do planeta azul sobrevivesse. Esse lado acabou ganhando e o Deus do Mar foi selado no que hoje é conhecido como a Red Line. Temendo a possibilidade dele ser liberto, eles também tentaram apagar todos os vestígios da história e se intitularam como deuses do mundo, e a serpente acabou se tornando uma lenda sem rosto conhecida como o Diabo do Mar, um demônio, assim como eles fazem também com os D. A grande questão é como o Diabo do Mar foi selado, e a maneira mais provável seria através do uso de uma ou de todas as armas ancestrais. Os nomes das armas, Pluton, Submundo, Poseidon, os mares e Uranus, os céus, implicam em um domínio total do ambiente. Quando usadas em conjunto, imaginamos que podem literalmente remodelar o mundo, que é como acreditamos que a Red Line veio a existir. Então, o que exatamente seriam essas armas? Nós já temos uma boa ideia sobre os poderes de Poseidon. A cada poucas centenas de anos, a rainha soberana dos reis dos mares nasce em uma sereia que tem o poder de comandá-los, e esse poder pode trazer a destruição ao mundo. Atualmente ela existe dentro da Shirahoshi, e há cerca de 800 anos ela também estava ativa em uma sereia anterior. Devido ao seu relacionamento com Joy Boy, é seguro afirmar que Poseidon sempre esteve ao lado dos D. Já sobre a Pluton, nós temos um pouco mais de informação. O nome dessa arma faz relação com o submundo, e é algum tipo de navio com potencial destrutivo catastrófico, sendo capaz de destruir uma ilha inteira com apenas um movimento. Frank foi o guardião das plantas dessa arma por anos, e isso o assombrou ao ponto de fazer com que ele passasse o resto de sua vida produzindo navios de guerra. Hoje nós sabemos que essa arma de destruição em massa está em Wano, e não em Alabasta como muitos pensavam, inclusive nós. No capítulo que apresenta essa arma, nós temos a história de Capa de Gedatsu, um dos sacerdotes de Enel, na qual ele cava um buraco na terra com uma toupeira gigante, indo parar em Alabasta. Já comentamos diversas vezes sobre a possibilidade da Pluton ser na verdade um navio subterrâneo, e continuamos com esse pensamento. Um projeto que chocou até mesmo pessoas como Frank, que passou sua vida construindo navios de guerra e que fez o Sunny, que literalmente voa, poderia ser algo como isso. Tudo ficou mais claro nos capítulos mais recentes de One Piece, quando descobrimos que a Pluton está na verdade em Wano. É possível que no passado
passado, essa arma estivesse em posse do governo mundial, e por alguma razão foi mantida em Wano. Mas algo aconteceu para que as fronteiras do país fossem erguidas, impedindo assim que qualquer força externa tivesse acesso a essa arma. Alabasta provavelmente teve um papel importante nisso, já que lá se encontra o poneglyph que indica a localização da Pluton. Por isso que eles foram expulsos dos 20 reinos, sendo chamados de traidores. E pode ser por isso também que o governo mandou seus navios para a Guerra de Wano, não para capturar a Robin apenas, mas sim para localizar a Pluton. Vejam essa fala de um dos Gorosei no capítulo 1052. Eles comentam que houve uma mudança de planos e que as fronteiras permanecem fechadas, impedindo uma invasão direta pelo exército do governo. E logo em seguida, outro Gorosei diz: Nico Robin ainda pode ser trazida para nós, certo? Ou seja, o plano de capturar a Robin não depende da abertura das fronteiras para acontecer e nem de um grande exército, já que o agente da CP0 responde que a captura ainda seria possível. Aqui, a interpretação mais provável é que eles estão tentando tomar o controle do país de Wano e consequentemente da arma ancestral Pluton. Oden disse que as fronteiras foram erguidas para proteger o país de um grande poder externo. E qual poder é maior no mundo de One Piece do que o governo mundial? A verdade é simples. Talvez a ajuda que Oden prometeu ao Joy Boy do futuro seja justamente a posse da Pluton, que será usada para derrubar os falsos deuses, e pode ser usada até mesmo para destruir a Redline e libertar o Deus Serpente. Assim, no momento Luffy possui 2 das 3 armas ancestrais. Mas e quanto a Uranus? Ao contrário das outras duas, não sabemos de absolutamente nada sobre Uranus além de seu nome, mas isso pode ser suficiente para descobrirmos sua verdadeira identidade. Urano é o deus grego dos céus e possui controle absoluto sobre os ventos, a atmosfera e tudo que compõe o domínio do céu. E de acordo com essa teoria, essa arma ancestral, cujo nome vem dos céus, será uma besta fortemente inspirada pelo pássaro mitológico Rock. Esse pássaro pertence à mitologia do Oriente Médio e faz diversas aparições na coleção de histórias 1001 Noites, protagonizada por Simba, o marinheiro. Em todas elas, Simba se depara com um ovo gigantesco, e todas as interações com ele o fazem encontrar-se com o pássaro Rock. Além disso, na mitologia, o inimigo natural do Rock é a serpente, tornando uma arma para combatê-la. Outra coisa dita sobre o Rock é que ele pode pegar um elefante com as suas garras. Talvez em One Piece o seu tamanho seja superior ao de Zunisha, que ficará pequeno perto dessa gigantesca ave. Mas onde uma criatura desse tamanho estaria agora? Antes de tudo, vocês já ouviram o nome Rock em One Piece, mais precisamente no primeiro ataque que Luffy usa contra Kaido no capítulo 1000. Nós dissemos no começo do vídeo que a serpente Nidhogg, que vive nas raízes da árvore Yggdrasil, luta contra uma gigantesca ave no confronto que representa o equilíbrio. Nós vimos em Elbaf uma árvore enorme, que com certeza traça paralelos com Yggdrasil, com seu tronco subindo sobre os picos das montanhas. Por fim, Roger carregava um gigantesco ovo em seu navio, maior do que qualquer um que já tenhamos visto. Nossa aposta é que esse ovo agora está em Elbaf, vivendo entre os galhos da maior árvore do mundo, e esta pode ser a última arma ancestral, a Uranus. Todas as armas apresentam um tempo certo para despertarem. Vejam os exemplos que já temos. A Poseidon só renasce na Princesa Sereia em algumas centenas de anos, e a Pluton está dentro das fronteiras de Wano, que só deveriam ser abertas quando o Joy Boy retornasse. Se Urano está relacionado aos céus, e mais precisamente ao pássaro mitológico Rock, faria todo sentido que o ovo que o contivesse chocasse em um certo período de tempo. E é por isso que Roger e sua tripulação o levavam consigo e ele ainda não havia chocado. E provavelmente ele agora está em Elbaf, onde pode estar também o Oro Jackson. Roger, mesmo sem saber, estava preparando o caminho para o retorno de Joy Boy, e esse pode ter sido mais um movimento nesse sentido, proteger uma das armas ancestrais e levá-la a um lugar seguro, onde o governo não ousaria invadir. Finalmente, nós acreditamos que essa é a arma antiga que Shiki estava se referindo ao tentar se aliar a Roger. Já sabemos que Poseidon estava há uma década de nascer, e não há indicação nenhuma de que Roger tivesse algum conhecimento sobre a Pluton. Embora ele conhecesse Tom, os projetos da arma ainda eram um segredo naquele momento. Isso também combinaria muito com o fato de que Shiki estava tentando construir um exército de bestas enormes para governar. E a arma antiga que ele estaria procurando também seria uma besta, maior do que qualquer outra coisa que já vimos ou que ele poderia criar. Quando Nami explica a estrutura da Redline, ela diz que é uma estrutura enorme formada por muitas ilhas interligadas. Mas como isso aconteceu? Provavelmente, durante o grande conflito do passado, o poder dessas armas foi usado para criar a Redline e remodelar o mundo com um demônio do mar preso dentro, como a história de
de Apep. A Red Line então corre ao redor do mundo e através das duas árvores, Adão e Eva. O Diabo do Mar permanece vivo mordendo as raízes de uma dessas árvores, como na história de Nidhogg, que o sustenta enquanto está paralisado. Quando isso aconteceu, o poder da serpente foi transferido através das árvores e nasceu em frutos produzidos em todo o mundo. Comer essas frutas concede a você o poder da serpente, mas também a sua fraqueza, o fato de estar paralisada na água atualmente. Há evidências na obra de que a Red Line nem sempre esteve lá e é uma estrutura não natural. A maior pista, e com certeza a mais emocionante, vem das baleias que a tripulação do Chapéu de Palha vê quando saem da Ilha dos Homens Peixe. Elas têm cicatrizes na cabeça por terem se chocado contra a Red Line repetidamente, assim como Labum, sugerindo que elas usavam isso como um caminho de migração, algo enraizada nelas desde séculos atrás, já que as longas migrações das baleias são uma de suas características mais notáveis. No flashback de Oden, no caminho para a Ilha dos Tritões com Roger, os Reis dos Mares estão ficando inquietos quando Shirahoshi está prestes a nascer. Eles observam que com o nascimento de Shirahoshi e um outro soberano em um mar distante, as baleias em particular ficarão encantadas, talvez porque isso sinaliza a remoção da Red Line e o retorno de seu caminho de migração. Ou seja, juntamente com a liberdade ao mundo, Joy Boy também traria liberdade a esses animais. Além disso, o nome do castelo no topo da Red Line é chamado de Castelo Pangeia, em homenagem a Pangeia, o supercontinente único do mundo antes de se separar. Nós acreditamos que o estado natural do mundo de One Piece seja o oposto da sua configuração atual. A Red Line é na verdade composta por muitas ilhas menores espalhadas e viajar entre elas seria possível. Esse é o mundo desejado pelos inimigos do governo mundial, os D. E nesse lado do conflito, temos os aliados do clã D, e estas são as pessoas que são conhecidas por proteger os Poneglyph: os Shandians, os Minks, os Kozukis e os Homens-Peixe. Esse lado viu as coisas de forma diferente. Em vez de conquistar o Deus do Mar, eles acreditavam que poderiam construir um mundo onde todos, incluindo o Deus do Mar, vivessem livremente. Os indivíduos dessa aliança demonstraram que podem se comunicar e conviver com grandes criaturas do mundo em vários níveis. Os Homens-Peixe têm Poseidon, cujo poder permite que ele se comunique com os Reis dos Mares. Os Minks vivem e respeitam Zunisha, que também demonstrou preocupação mútua com eles. Os membros do clã D, Luffy e Roger, demonstraram a capacidade de ouvir essas criaturas. Além disso, Zunisha foi companheiro do Joy Boy. Kozuki Oden também podia ouvir essas criaturas, e seu filho dá um passo adiante, podendo até se comunicar com Zunisha. E toda essa aliança foi revivida em um ano. Lembre-se do que já falamos em vários vídeos do canal, sobre a representação da lua em cada um desses povos. Os Minks se transformam em Sulong sob a lua cheia, os 9 bainhas e os samurais com o símbolo da lua crescente. E finalmente, as duas tripulações piratas que são lideradas por Monk D. Luffy e Trafalgar Law, que representam juntos a meia-lua. Todos eles vêm de longe e vivem sob a mesma lua, e sua aliança representa o ciclo lunar completo. A meia-lua em particular representa o equilíbrio, e essa é a origem do nome dos D, que representa justamente uma meia-lua. E essa aliança, sob a liderança de Joy Boy, dará a maior festa que o mundo já viu. Joy Boy era provavelmente o líder do reino antigo, e queria ver o mundo e adorava se divertir, assim como a gente vê no despertar da Zoan mítica modelo Nick. A sua ideia de reunir todos era muito parecida com a de Luffy e de Roger, na forma de um grande banquete. E foi isso que ele fez. Joy Boy viajou pelo mundo na tentativa de unir as pessoas em sua causa. Na Ilha dos Tritões, ele fez a promessa para a Princesa Sereia de que traria seu povo à superfície e em seu mundo unido. Uma promessa que é espelhada hoje por Luffy prometendo andar com Shirahoshi na superfície. Em troca, eles construíram a Noa, um navio que era para trazê-los à superfície, mas não só isso, era um navio de festa. Biblicamente, a Arca de Noé foi feita para trazer alguns animais de todas as espécies para um novo mundo após o dilúvio. Noa, em One Piece, foi construída para dar a volta no mundo e trazer pessoas de todos os lugares para essa festa, celebrando a sua união e o nascimento de um novo mundo. Um mundo onde todos encontram uma maneira de viver juntos, em paz e entre as feras nativas do planeta azul. Vamos lembrar que a primeira vez que aprendemos sobre o propósito dos D com a Kureha, o Oda imediatamente mostra a tripulação navegando sob a lua cheia e festejando, e curiosamente o Luffy tá nessa pose, que é a pose do Deus do Sol. Nós acreditamos que essa é a metáfora, a vontade de liberdade sob a lua que todos compartilham. Mas onde essa enorme festa poderia acontecer? Anteriormente nós comentamos que a Red Line não é uma estrutura natural, então poderia ser destruída. E com tudo que dissemos aqui até agora, é quase impossível ter o mundo de liberdade que Joy Boy queria sem derrubar a enorme barreira. E quando essa barreira for destruída, teremos um encontro dos 4 oceanos, formando o lendário All Blue com todos os peixes possíveis para um grande banquete. O tesouro One Piece, o All Blue e a fonte da maldição das Akuma no Mi e até mesmo o Sake de Bink estão localizados no mesmo lugar, em um lugar que ninguém jamais pensou em cavar.
Em todas as histórias que conhecemos sobre piratas, para encontrar um tesouro é necessário buscar pela clássica linha pontilhada que leva ao X, em um mapa. Em One Piece, essa linha é o caminho do log pose que você escolhe no início da jornada, e o X está bem debaixo dos nossos narizes no mapa do mundo de One Piece, a Montanha Reversa. Nós acreditamos que a ilha final e o tesouro One Piece estejam localizados dentro ou abaixo da Montanha Reversa, e é por isso que Bug e Toki ficam com uma doença repentina quando se aproximam do fim da jornada. Eles são os únicos usuários de Akumas no Mi conhecidos na tripulação de Roger e são amaldiçoados pelos mares. Se o caminho para Laugh Tale leva ao fundo do mar e próximo do Deus do Mar, eles estão se aproximando da fonte da maldição. E é ali onde haverá um poneglyph que contará a história do século perdido, toda a verdade sobre os D, e ali onde Luffy se encontrará com a serpente que circunda o mundo, o Deus do Mar, e entenderá que para ser verdadeiramente livre, precisa que todos sejam livres como ele. Nesse momento começará a maior guerra de One Piece, Luffy e a Aliança dos D contra o governo mundial, uma guerra que fará Marineford parecer um passeio no parque, porque o tesouro One Piece não pode ser apreciado até que você possa devolver o mundo a um estado em que todos possam participar do que deveria ser a maior festa. Mas o que seria esse tesouro e como ele seria capaz de unir todas as raças em uma grande festa? Bom, acho que vocês já imaginam o que isso significa. O verdadeiro tesouro One Piece é o enorme cenário de banquete necessário para a festa de Joy Boy. A maior festa de todos os tempos terá apenas os móveis e tesouros mais bonitos para comer e beber, uma mesa imensa para que todos possam se sentar, além de riquezas a serem compartilhadas por todos. Um grande salão dourado com saquê e comida à vontade, os melhores peixes de todos os oceanos e muita música e alegria, assim como Joy Boy sonhou por sua vida toda. Cada passo que ele deu foi para que um dia isso pudesse acontecer, reunir todas as raças e povos de One Piece na maior festa da história. Se observarmos bem, o Oda já nos mostrou parte desse sonho na figura dos Yonkou. Shanks adora festejar e costuma reunir seus companheiros em longas noites de bebedeira. Big Mom tem o sonho de criar um país onde todas as raças possam viver unidas. Kaido quer se tornar o Joy Boy, porém criando um mundo de violência e opressão. Já Luffy é a síntese de tudo isso, porém com o propósito certo. Ele é o garoto que trará alegria e liberdade a todos os povos, independente dos inimigos que ele tenha que enfrentar para conseguir isso. E com essa liberdade, todos os Mugiwaras terão finalmente realizado seus sonhos. O Luffy dará a maior festa do mundo. O mundo remodelado dará a Nami a oportunidade de ser a primeira a mapeá-lo. Sanji encontrará o lendário All Blue. A Robin terá aprendido a história perdida. Frank terá construído um navio que navegou o mundo inteiro. Brook se reunirá com a Laboon e as baleias festejarão por poderem nadar livremente pelos mares. E todos os outros terão seus sonhos realizados ao longo dessa jornada. O mundo será liberto da opressão de In e do governo mundial. E finalmente, todos os povos que se uniram sob a luz da mesma lua festejarão debaixo do mesmo amanhecer. Este é o tesouro One Piece, ou como vocês o conhecerão a partir de agora, One Piece. Saúde, vamos festejar até o amanhecer. Piratas são mesmo barulhentos, não é? Esse é o maior e mais animado banquete que eu já vi. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhão para compilar tudo isso num vídeo só, então deixem o seu like se vocês gostaram e se inscrevam para apoiar o canal. Lembrando, como sempre, que o link da teoria original vai estar na descrição. Tem muitos detalhes que não couberam nesse vídeo, mas que valem muito a pena ver. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!